Em noite inspirada de Ayrton Lucas, Flamengo derrota o Fluminense pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de domingo recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, você que está assistindo esse vídeo aí, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Paraquedista Rubro Negro, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, deixe seu like, faça um comentário, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. E você pode me perguntar, PQD, eu pago quanto para me inscrever e compartilhar os seus conteúdos? E eu respondo, você não paga nada, 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 é 0,800. E você ainda pode ganhar uma camisa do Flamengo temporada 2023, o manto 1 ou o manto 2. Não deixe aí de prestigiar o nosso canal, pois o que nós fazemos aqui é para vocês. Nós queremos sempre deixá-los vocês informados e pedimos a sua ajuda para isso. Sem a sua ajuda, o canal não existe. Então, a sua inscrição e o seu like são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Então, sigamos aqui com as notícias. Bom, deixa eu fazer aqui um aporte primeiro. Flamengo venceu 2-0, pô, show de bola, 2 gols no segundo tempo, mas dizer que o Flamengo jogou bem é querer se iludir. Flamengo no primeiro tempo levou um sufoco tremendo do time do Fluminense, né? O Santos fez excelentes defesas. A zaga estava batendo cabeça ali no início. Meio de campo, o Flamengo não tinha. Marcação espaçada. Os jogadores não estavam se encontrando dentro de campo. Ah, mas o Flamengo venceu, tipo aquele lance que eu já falei para vocês. No meu pensamento, é a mesma coisa daquele político que rouba e vai ali e faz um postinho de saúde. Ah, mas ele roubou, mas fez. Flamengo ganhou, mas não jogou bem no primeiro tempo. Vamos ser bem específicos aqui. O Fluminense, se tivesse tido mais um pouquinho de competência, teria feito 1 ou 2 gols ali no primeiro tempo. O time estava perdido, assim como o técnico Vitor Pereira anda perdido. Depois houve a explicação do porquê que Gabigol ficou no banco. Foi até um pedido dele, porque ele está desconfortável na nova função. Ele mesmo falou ali na zona mista que ano passado ele jogou de um jeito, esse ano ele já está jogando de outro. Está atrapalhando muito ele. Eu falei em outro vídeo, a torcida está pegando no pé do Gabigol, a torcida está criticando o Gabigol, mas ele está jogando fora de função. Será que ninguém percebe isso? E eu falei também que nesse time de Vitor Pereira, os únicos que vêm jogando bem são Pedro e Ayrton Lucas. E a prova disso foi hoje. Né? Então venho batendo nessa tecla. Pô, só quem está jogando bem ali no Flamengo é Pedro, Ayrton Lucas e Thiago Maia, que não foi nem tão... Thiago não, Fabrício Bruno, que não foi nem tão bem hoje. Thiago Maia teve uma atuação mediana, foi substituído por Vidal, que não chegou a comprometer nada, né? Então, seguindo aqui, eu quero frisar o segundo gol do Flamengo, que foi, me levou aos tempos áureos aí de Jorge Jesus. Ah, a viúva de Jorge Jesus, entre aspas, sim. Foi um dos melhores técnicos que passou no Flamengo até hoje. Foi o técnico que teve mais títulos do que derrotas. Então, seguindo aqui, ó, o segundo gol do Flamengo, né, marcado por Pedro, saiu depois de bela jogada coletiva, cara. Coisa que não se vê há muito tempo. A gente vê que esse time de Vitor Pereira não tem a coletividade. Os lances que saem ali no Flamengo são lances individuais, cara. Assim como os 2 gols que teve aí, né, tirando esse lance, mas são jogadas de jogadores que são técnicos, né, e conseguem mudar a situação de uma partida de uma hora para outra, né? Ao todo, o rubro-negro trocou o passe por mais de 1 minuto e 6 segundos, sem qualquer jogador do Fluminense encostasse na bola. Olha só, lembrou aquele tic-tac
também do Barcelona, não sei se vocês se recordam dessa época do tic-tac do Barcelona, que eles iam tocando, até chegar no gol. O lance começou numa cobrança de lateral de Ayrton Lucas, depois disso foram 27 passes que envolveram os 11 jogadores do Flamengo. Até mesmo o goleiro Santos participou da construção do lance, num lançamento longo para o Pedro, né? E o último passe saiu aí do pé esquerdo de Ayrton Lucas, que o camisa 9 converteu o gol e conseguiu aí finalizar e ampliar o placar. Agora digam vocês aí, desde janeiro que o Flamengo vem jogando, quando é que teve uma jogada dessa, né? Eu acho que seria tão simples, já falei, o técnico Vitor Pereira sentar com os jogadores, por qual posição você fica mais confortável? Assim como fez Dorival Júnior, assim como fez Jorge Jesus, assim como fez até Renato Gaúcho, né, que teve aquela projeção de Michael quando ele veio melhorar e jogar bem. Porque sentou-se com ele, viu o que estava acontecendo, ele também estava jogando fora de função. Então não custa nada, eu acho que o futebol é um esporte coletivo, que começa desde a sua comissão técnica, né? Então, seguindo aqui para a próxima notícia, que notícia é o que interessa, o resto não tem pressa. Uma notícia não tão agradável, né, que aconteceu logo após o término do jogo, né? Teve um tiroteio aí na saída do clássico aí entre Flamengo e Fluminense, que deixou uma pessoa morta, infelizmente. Um homem foi morto e outro ficou ferido após serem baleados em uma rua de acesso ao Maracanã após o clássico entre o Fla-Flu, né? Um homem não resistiu aos tiros que levou na porta de um bar depois do jogo pelo Carioca. Testemunhas relataram aí que mais de 10 tiros da queima-roupa foram efetuados. Então, assim, o autor dos disparos estava de preto e não usava roupas ligadas a clube de futebol. Mais ou menos igual aquele caso aí que houve, não estou dizendo que é a mesma coisa, com aquele torcedor do Vasco da Gama, que 2 elementos chegaram de moto e o alvejaram e foram embora. Ainda não há mais informações sobre as vítimas e o estado de saúde do outro baleado. O autor do disparo foi detido e o caso está sendo investigado aí pela 18ª DP. O crime ocorreu na rua Isidro Ferreira, que dá acesso à rua Eurico Rabelo, que é uma das entradas do Maracanã. Então, mais um fato lamentável aí. Eu expresso meu sincero pesar para os familiares e os amigos da vítima aí. Segundo informações, a pessoa que foi alvejada, ela é tricolor. Então, para toda a família tricolor, eu deixo aqui as minhas condolências. É um ser humano, não sabemos o que aconteceu, o que motivou o crime. Nós não estamos aqui para julgar, estou apenas passando a informação para vocês, que é o meu dever deixá-los informados. Então, sigamos aqui para a próxima notícia. Depois dessa notícia trágica, né? Flamengo venceu aí o Fluminense na primeira partida da decisão e o Flamengo levou a melhor e largou na frente da decisão do Campeonato Carioca ao vencer o Tricolor por 2-0. Isso é muito bom, cara. Isso é bom demais. Os tricolores estavam falando aí que tinham 9 jogadores melhores do que os jogadores do Flamengo. Cadê, tricolores? Cadê? Não posso mais falar flores não, né? Senão eu sou processado. Então eu não vou falar. Cadê, tricolores? Os 9 jogadores melhores do que os jogadores do Flamengo. Realmente tiveram um primeiro tempo aí magistral, mas não foram competentes para converter em gols, né? Então, com os gols aí de Ayrton Lucas e Pedro, o rubro-negro superou a equipe comandada por Fernando Diniz e levaram a vantagem para a partida de volta que acontece no próximo domingo. Lembrando aí que é o seguinte, Flamengo perder por 1-0, Flamengo é campeão. Empate, Flamengo é campeão. 2-0 vai para os pênaltis. Para o Fluminense sagrar-se campeão, direto ele tem que vencer o Flamengo de 3-0. Então, essa daí é a narrativa do jogo.
Então o Flamengo descansa amanhã e, se eu não me engano, já viaja segunda-feira para enfrentar o Alcás lá na altitude de Quito. Então vão ter pouco tempo para preparação para esse jogo. Então, seguindo aqui, né, depois de ter iniciado a partida entre os reservas, Gabigol concedeu entrevista após o jogo e revelou um papo com Vitor Pereira, em que pediu para mudar de posição no Flamengo. Eu cheguei a comentar isso logo no início da matéria, né? Ele está se sentindo aí desconfortável nessa posição, que está prejudicando muito o seu futebol dentro de campo. E logo após o jogo, Gabigol realizou trabalhos físicos no gramado, né? E Vitor Pereira surpreendeu os torcedores do Flamengo ao deixar Gabigol no banco de reserva na vitória por 2-0 sobre o Fluminense, na primeira partida da final do Campeonato Carioca ontem, né? O atacante entrou no segundo tempo e, após o confronto, realizou atividades no gramado do Maracanã. A equipe da reportagem do Coluna do Fla, né, fragou aí o camisa 10 correndo já no fim da partida da área até o meio campo em piques de aproximadamente aí de 30 metros. Importante ressaltar que o atacante não participou de todos os treinamentos do Flamengo durante o intervalo entre a semifinal diante do Vasco e a decisão deste sábado. O clube divulgou que o ídolo rubro-negro estava realizando reequilíbrio muscular. Gabigol também falou ali na zona mista que isso também vai servir para ele poder se livrar das dores que ele ainda está sentindo, né? Ele ainda está sentindo um incômodo de dores. E Gabigol entrou aí em campo apenas aos 20 minutos do segundo tempo. Após o jogo, Vitor Pereira revelou o motivo do ídolo do clube ter ficado de fora dos 11 iniciais, né? Vitor Pereira explicou por que Gabigol iniciou no banco de reservas. Abre aspas aqui para o que Vitor Pereira disse na coletiva de imprensa. Primeiro, dizer que é um jogador fundamental, importantíssimo, capitão, conto com ele até pela qualidade que tem, pelas características do adversário. Precisávamos de verticalidade, né? Verticalidade e progressão sem a bola. Ele também teve uns dias parados por conta da lesão. Durante 15 dias trabalhamos bem esse jogo. Cebolinha e Matheus França, para mim, iam ser importantes estrategicamente. Foi isso que entendi. E conversei com o Gabi e foi tranquilo, honesto e conto com ele para o próximo jogo, fecha aspas, disse Vitor Pereira em coletiva de imprensa. Então, esperamos aí que Gabigol se recupere 100%, que ele não está 100%, mesmo tendo ido para o banco de reservas, para poder atuar no jogo de quarta-feira, que será o pontapé inicial aí da Libertadores da América. Seguindo aqui para a próxima notícia, vou trazer aqui um pouco da movimentação de cada jogador dentro de campo, né? Começando aqui pelo goleiro Santos, né? O Santos fez defesas importantíssimas no primeiro tempo, após erro infantil de Gerson em chute de áreas. Cara, foi um absurdo aquilo que Gerson fez. Aí o goleiro saiu bem demais em Varela no outro lance, né, do primeiro gol. O uruguaio brigou pela bola e a jogada seguiu na saída com os pés e foi bem quando teve de dar passe e também quando precisou dar chutão. Então, assim, o goleiro atuou aí tanto com as mãos e com os pés, que não é muito a dele, né? Sabemos que Matheus Gonçalves entrou até em alguns jogos aí porque ele jogava melhor com os pés do que o Santos. E o Vitor Pereira queria um goleiro que atuasse ali um pouco como líbero. Tanto que aí o goleiro Santos foi fazer esse trabalho de líbero, quase levou um gol de cobertura contra o Vasco da Gama. Fabrício Bruno, né? Quando o time estava desorganizado, subiu para tentar ajudar na construção e finalizou de fora da área. Defensivamente, teve uma atuação sem sustos. Dentro ali da média, né? O Fabrício Bruno, que eu sempre destaco, eu acho ele um ótimo jogador, é um bom cabeceador, é o zagueiro artilheiro. Davi Luiz, defensivamente bem, quando o time estava mal.
errou alguns lançamentos, mas cresceu no segundo tempo e teve participação importante na jogada coletiva do segundo gol rubro-negro. Foi aquela jogada aí que a bola passou de pé em pé, inclusive do goleiro Santos. Léo Pereira, defensivamente, não comprometeu, errou algumas saídas de bola devido ao fato de o time ter ficado sem meio de campo na maior parte do período em que jogou. Ou seja, primeiro tempo, eu já tinha falado no início da matéria, Flamengo não teve meio de campo. Quando é que o técnico vai ver isso? Que quando ele coloca 3 homens na zaga, ele deixa o meio de campo, que é o setor de criação, enfraquecido. E isso não é bom para time nenhum. O Fluminense foi muito superior que o Flamengo ali no meio de campo, principalmente no momento em que eles perdiam a bola, eles recuperavam a bola com uma facilidade muito grande, ocasionando aí alguns contra-ataques que teve aí. Varela, Guilherme Varela, né, jogou bem, correto, de lateral direito, roubou bolas, brigou ofensivamente e não teve problemas defensivos. Ainda bem que no setor dele não teve problemas defensivos, porque nós sabemos que a nossa lateral direita ela é muito criticada pela nossa torcida. É aquela mística, né, do lateral direito, que quando tinha o Pará e quando tinha o Rodinei, quando não estava numa boa fase. O Pará jogava, a torcida clamava por Rodinei. Quando o Rodinei jogava, a torcida clamava por Pará. Hoje, quando o Varela joga, a torcida clama por Mateuzinho. Quando o Mateuzinho joga, a torcida clama por Varela. Então a gente continua com problema ali na nossa lateral direita. Thiago Maia, né, abusou dos passes para trás e deu carrinhos perigosos. É verdade que também que corre por alguns, né, jogadores, mas corre o risco de ser expulso em tomadas de decisões erradas. O que acontece? Ele tem que ir, quando o Ayrton Lucas sobe para atacar, ele tem que correr para a lateral esquerda para poder ajudar ali no setor, para cobrir o setor dele. O Gerson, quando perdia a bola no meio de campo, Thiago Maia também tinha que correr pelo Gerson. Então, estava sobrecarregado, mas não comprometeu muito, né? Então, seguindo aqui com a análise dos jogadores. O nosso Coringa Gerson fez um primeiro tempo ruim e quase comprometeu sua atuação com um passe errado para trás que deixou o John Arias na cara do gol. Santos o salvou, subiu de produção no segundo tempo e sua movimentação na reta final do segundo gol demonstrou a marcação, desmontou, né, a marcação do Fluminense. De Costa tirou Martinelli da jogada com um drible de corpo que ajudou aí na construção da jogada do gol. Ayrton Lucas, esse cara aqui não precisa nem comentar, né? O melhor em campo, apesar de um primeiro tempo irregular, no segundo tempo foi muito agudo e participou das ações mais importantes. Fez gol e deu assistência para Pedro e a sua movimentação ocasionou o bote errado que resultou em um cartão vermelho de Samuel Xavier. Não esquecendo aí que Samuel Xavier foi expulso, né, no segundo tempo. Everton Cebolinha foi inteligente na hora de escolher o momento de finalizar e passar a bola no primeiro tempo, quando o time não tinha espaço. Conseguiu um bom chute de fora da área e no segundo tempo, quando podia chutar, deixou Ayrton Lucas livre para marcar. Uma ótima assistência. Então, Everton Cebolinha vem subindo de produção aí com o passar do tempo. Está tendo mais minutagem, né? Isso ajuda até o jogador. Matheus França foi importante na pressão no campo de defesa do Fluminense. Deu bom passe para Pedro no lance do gol de Ayrton Lucas e poderia ter aproveitado melhor 2 contra-ataques. Deixou um pouquinho a desejar aí. Se ele tivesse sido mais tranquilo, ele teria finalizado e o Flamengo teria ganho aí praticamente de 3-0. Faltou pouquíssimo para o Flamengo fazer o terceiro gol. Então, seguindo aqui com a análise dos jogadores. Pedro, né, como eu venho frisando sempre, tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo em campo, juntamente aí com o Ayrton Lucas. O Pedro aí, ele teve que descascar vários abacaxis quando o Santos era obrigado a dar chutões para frente. Teve 2 chances de finalizar, na primeira perdeu, mas na segunda não desperdiçou. Grande temporada do Pedro aí.
14 gols em 13 jogos. Exatamente, o Pedro aí está disputando a artilharia, né, não do Campeonato Carioca, mas dos times cariocas, né, com o Germancano, que passou em branco hoje. Pedro aí com 14 gols, está fazendo uma temporada excelente. Acho que é o melhor início de temporada do Pedro desde quando ele está no Flamengo. Pena que não foi bem utilizado aí na seleção brasileira. O Gabigol entrou com movimentação interessante, abriu espaços, mas não conseguiu entrar na área para finalizar. Continua jogando fora de função. Tocou 5 vezes na bola, mas mexeu-se bastante, ou seja, jogou para o time, né? Quando o jogador ele se movimenta sem a bola, ele está jogando para o time, ele está tirando o adversário de jogada, que ele ameaça ir para a esquerda, o marcador vai e deixa ao lado da direita livre para que uma jogada possa prosseguir ou possa ser feita. Everton Ribeiro, sua qualidade técnica fez o Flamengo, enfim, ter posse de bola, a calma para passar a bola a Ayrton Lucas no gol de Pedro e de jogador diferenciado. Importante demais para o time do Flamengo. Cara, eu não sei o que está acontecendo com Everton Ribeiro, não sei se ele está com algum problema físico ou está com algum problema psicológico, como já acontece com muitos jogadores. Pode até ser isso. Mas ele tem uma qualidade técnica muito grande. Mas, eu também já falei, ele não está bem para jogar 2 tempos. Ou ele entra no primeiro tempo, ou ele entra no segundo. Que aí ele faz toda a diferença. Mas aí, se ele entrar no primeiro tempo, quando chega os 10, 15 minutos do segundo tempo, acabou Everton Ribeiro. Então tem que ser feito um trabalho de condicionamento físico, um trabalho aeróbico, muito bem feito com ele, para que ele possa, além da qualidade técnica, ter vigor físico para ajudar mais o time do Flamengo. Então, seguindo aqui, o Felipe Luiz, né, qualificou a saída de bola e foi o termômetro de um Flamengo tranquilo após as substituições. Não errou nenhum dos 22 passes tentados e participou ativamente da jogada do segundo gol. Para mim, é um dos jogadores que tem a melhor saída de bola do Flamengo, é Felipe Luiz. Ele estando no seu condicionamento físico ideal, não digo que ele vai tomar a vaga aí de Ayrton Lucas, mas como ele falou, para jogar de ala ali pela esquerda, jogar zagueiro na esquerda, isso aí ele disse que vai brigar. Eu torno a repetir o que ele disse, eu já falei em outro vídeo. Ele não vai vender barato a vaga dele. Vidal, outro que não errou, né? Passes, foram 23 passes certos, com fôlego acertou carrinhos e não deixou o Fluminense penetrar por dentro. O Vidal é outro, né? Que também quando joga 2 tempos, ele não consegue desempenhar um bom futebol. Apesar que ele aí jogou pela seleção chilena, jogou os 90 minutos, talvez ele tenha conseguido recuperar o condicionamento físico dele. Esperamos que sim, porque o Flamengo vai precisar muito da ajuda dele. Mesmo a jornalista Raíssa Simplício ter trazido uma matéria dizendo que Vidal e Marinho estão colocados aí para rolo, para serem vendidos. Quem fizer uma proposta, o Flamengo não vai colocar empecilhos para vendê-los, né? E Matheus Gonçalves, com pouco tempo em campo, não conseguiu ser agudo com suas tentativas de dribles. Então, assim, não podemos nem criticar o garoto. Ele entrou, se eu não me engano, aos 44 minutos já do segundo tempo. Não tinha mais nada para fazer. Então, galera, essas são as informações do jogo de ontem que eu tenho para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não deixe de dar aquele like. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ajude no nosso crescimento. Como eu falei, esse trabalho aqui é feito para vocês. Nós trabalhamos, nós pesquisamos, nós filtramos todas as informações para trazer para vocês. Então, nos ajude a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. E como é que você pode fazer isso? Se inscrevendo no nosso canal,
É isso aí, deixando o seu like, que o YouTube entende que vocês estão gostando das matérias e ele ajuda a divulgar os nossos vídeos para outras pessoas. É assim que funciona. Você vai assistindo, vai curtindo e o YouTube ele vai espalhando para outras pessoas, né? O algoritmo vai, né, e joga esse vídeo, a gente vai crescendo e nós precisamos muito da ajuda de vocês. Então, sobre a camisa do Flamengo, camisa não, Flamengo não tem camisa, Flamengo tem manto. Se você quiser ganhar um manto do Flamengo, temporada 2023, basta se inscrever no canal Paraquedista Rubro Negro. E assim que nós chegarmos a 1.000 inscritos, nós estaremos fixando um link. Você vai clicar nesse link, você vai receber o número e esse sorteio será feito aí pela Loteria Federal. Você pode escolher entre o manto 1 e o manto 2. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento, com mais notícias sobre o Rubro Negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negra.